E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma técnica para ser usada em entrevistas de emprego, principalmente quando são perguntas que a gente chama de perguntas comportamentais, que é quando o entrevistador ou o recrutador te pergunta se você tem alguma experiência passando por uma determinada situação, ou eles podem te perguntar, você tem alguma experiência que você teve que demonstrar liderança, ou alguma experiência onde você teve que resolver um problema que era crítico e que você não tinha as ferramentas necessárias ali para resolver. Então essas perguntas, elas geralmente são bem respondidas se você traz uma experiência prática, uma história real, e hoje a gente vai falar sobre isso, que são as Star Stories. Combinado? Então vamos lá. A técnica Star Story do inglês, ela é representada por essa sigla, né, Star ou estrela, e essas quatro letrinhas aí significam quatro coisas. O primeiro, o S é de situation ou de situação, o T seria de task, ou o que era a tarefa que precisava ser feito, o A então é de action, ou em português, a ação que você tomou, e o último, que é o R, de results, ou de resultado. Então, essa é uma fórmula para se contar uma história, uma experiência que você teve. Quando eu falo história, na verdade, é uma história real, né? Não é para inventar nada. Mas é uma forma de contar uma experiência que você teve para demonstrar, então, algum atributo ou alguma habilidade que você tenha. É, a primeira parte, né, da situação, ela serve para você poder colocar o entrevistador ou recrutador no seu lugar. Vai ser muito mais fácil para ele entender a importância da sua experiência ou realmente entender que você tem aquela habilidade, se ele conseguir enxergar a situação, se ele conseguir se colocar no seu lugar. A próxima letra, que é a task, né, a tarefa, ali é o momento em que você vai falar sobre o que precisava ser feito. E aí, logo em seguida, você falar sobre a sua ação, que é uma coisa é falar o que precisava ser feito e a outra coisa é falar qual que foi a sua ação, o que você fez, como que você contribuiu e, por último, os resultados, né? Qual que foi o resultado, então, da sua ação dentro daquela determinada situação. E aí uma dica que é importante nessa parte dos resultados, o ideal é se você conseguir falar sobre números, sobre datas, se você for mais específico, né? Se você falar que o seu resultado foi e ficou tudo bem, é uma coisa muito aberta, muito genérica e não ajuda tanto. Então, quanto mais específico você puder ser, melhor. E aí por isso que é importante você estar sempre praticando e treinando as suas Star Stories, né, as suas experiências, para você ter aquilo ali bem na ponta da língua, com os números batendo e tudo fechando bem direitinho. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu estou numa entrevista de emprego e aí o entrevistador, o recrutador, pergunta para mim se eu tive alguma experiência para resolver algum problema, que era um problema crítico. E aí eu poderia contar uma experiência, que é uma experiência real que eu tive, e aí mais uma vez é importante que seja algo real, porque tem que ser algo que você viveu, que mostra que você realmente tem aquelas habilidades. E além do mais, se você for inventar uma história, é muito fácil das pessoas verem que você está mentindo, ou que você está criando aquilo ali, né, que não é algo concreto. Então, uma experiência sobre uma vez que eu tive que lidar com uma situação de emergência, com uma situação crítica. Então, vamos lá. Qual que era a situação? Eu trabalhava para uma startup em Belo Horizonte, lá ainda no Brasil, e a gente tinha pegado um projeto novo com um cliente novo. Essa startup ela ainda era pequena na época, então esse projeto novo ele era muito importante para a gente por dois motivos. Primeiro, porque era um grande projeto, então financeiramente era importante para a gente, para a startup. E segundo, que era um cliente importante, então ia trazer mais visibilidade, ia ser um portfólio legal e ia provavelmente abrir outras portas para a gente. Então era muito importante que a gente concluísse esse projeto da melhor forma possível. E aí o que era o projeto? Esse projeto a gente precisava converter alguns cursos online, que na época usavam a tecnologia de Flash para sites, a gente precisava convertê-los para se tornarem aplicativos de celular. Então a gente tinha uma lista específica de cursos e a gente precisava converter todos esses cursos para virarem aplicativos. E aí nós tínhamos uma equipezinha pequena com duas pessoas que estavam fazendo esse trabalho. Nós tínhamos um ano para poder entregar esse projeto. E aí no meio do caminho a gente percebeu que a gente não iria conseguir terminar a tempo,
porque nós estávamos fazendo 2 cursos por semana, quando na verdade a gente precisava estar produzindo 3 cursos por semana para poder concluir o curso a tempo. Obviamente a gente percebeu isso logo no início do projeto e isso precisava ser resolvido. E aí, o que que eu fiz? Juntamente com a liderança lá da empresa, da startup, eu dei uma olhada no processo e o que que a gente podia fazer para aumentar a produtividade desses cursos. Então, uma das coisas que eu sugeri foi que a gente pudesse pegar aquelas 2 pessoas, que na época cada um desses funcionários estava trabalhando individualmente em um curso, e a gente mudou para dividir para fazer uma linha de produção. Então, uma pessoa trabalharia na parte inicial daquela conversão e a outra pessoa trabalharia numa segunda parte daquela conversão. Fazendo isso, a gente conseguiu especializar os 2 funcionários, e aí um ficou muito bom em uma parte do processo e o outro ficou muito bom na segunda metade do processo, e aí os 2 trabalhavam nos mesmos cursos. Isso ajudou, mas ainda não foi o suficiente. Uma outra sugestão foi que a gente criasse uma competição entre essas 2 pessoas, né? Esses 2 programadores que estavam trabalhando com a gente. E isso foi legal porque a ideia era ter uma competição saudável e a gente criou lá um mapa de tudo que precisava ser feito, com todos os cursos, criamos um cenário. Eu pedi para esses programadores criarem um personagem, um nome fictício, quase como se fosse um jogo mesmo. E aí a gente tinha isso impresso na parede lá da sala, e cada vez que eles completavam e terminavam as tarefas deles, a gente ia movendo os personagens no mapa que a gente criou. E aí em determinados pontos do mapa você tinha recompensas. Então quem chegasse primeiro naquela parte iria ganhar aquela recompensa. E eram coisas criativas, porque como uma startup, as recompensas não podiam ser somente financeiras, né? Só dinheiro. Então as recompensas eram, às vezes era um dia poder escolher um almoço e a empresa ia pagar um almoço para todo mundo que aquela pessoa escolhesse. Ou uma das recompensas foi ser o chefe por um dia, e aí você ia sentar lá na sala do nosso chefe, de um dos fundadores da startup, e aí ele tinha uma sala separada, uma cadeira melhor que a gente brincava. Então gerou uma competição ali saudável para eles conseguirem aumentar a sua produtividade para tentar ganhar aqueles resultados. A mudança no processo também acabou impactando ali a quantidade de cursos que a gente conseguia entregar por semana. Então a gente aumentou em 50% a nossa produção. Fomos de 2 para 3 cursos por semana. E como resultado, a gente acabou entregando o projeto a tempo. Nós conseguimos entregar tudo que precisava para aquele cliente, o cliente ficou satisfeito e aquela parte, pelo menos, do que a gente se comprometeu a fazer, acabou dando tudo certo. E além disso, esses 2 programadores eles ficaram bem felizes com o projeto, a gente criou um relacionamento muito bom e foi uma nova expertise que a gente desenvolveu dentro da empresa. Então essa aí foi a minha Star Story. Você viu aí que eu dei um destaque nos pontos. Você viu que eu não fiquei falando, a minha ação, a minha tarefa, né? Tem que ser uma coisa mais fluida, mais natural, mas ao mesmo tempo eu consegui te colocar aí na minha situação, enxergar por que era uma questão crítica e entender o que foi que eu fiz, como que eu contribuí e que resultados que eu trouxe. Um último ponto sobre isso o ideal é você preparar de 2 a 3 histórias. Então, como é que você faz isso? Pense em situações que aconteceram na sua vida, pense em alguma coisa que foi bem interessante, que foi legal, ou que você tem orgulho na sua carreira, e prepara essa história seguindo esse formato aí do Star Story. Pensa direitinho nos números ou datas, no que você puder, para ter isso bem detalhado e treine isso bastante. Treina contar essa história, treina os números, pratica com palavras diferentes. Se for para uma entrevista de emprego em outro país, pratica naquele idioma também. E aí, se você tiver essas 2 ou 3 histórias bem treinadas, assim, bem claras na sua cabeça, vai ficar fácil você responder essas perguntas. Geralmente, uma história ou uma experiência sua pode ser usada para várias perguntas. Então, por exemplo, essa história que eu acabei de contar, ela foi para responder uma pergunta de quando eu tive uma situação crítica, um problema para resolver. Mas ela também pode se aplicar se o entrevistador me perguntasse, me fala uma vez que você demonstrou liderança. Ou poderia aplicar, me fala uma vez que você teve que analisar um processo para melhorar esse processo. É, ou então me fala alguma vez que você precisou sair ali da sua zona de conforto ou sair da sua função específica dentro da empresa para poder ajudar com alguma outra coisa. Então, todas essas perguntas eu consigo
contar essa experiência, talvez destacar pontos diferentes, dependendo do que o entrevistador quer saber. E lembrando sempre, né, o importante o objetivo disso é para você poder mostrar aquela habilidade ou mostrar as suas competências e as suas qualificações de forma sempre honesta, de forma sempre muito clara, mas que te ajude também a se destacar e que ajude o entrevistador a entender exatamente onde você está, que tipo de experiências você já teve, do que você é capaz de fazer. Beleza? Então essa é a nossa dica de hoje. Não se esqueça de inscrever aqui no canal Vambora, visite o nosso site, me siga nas redes sociais, principalmente lá no LinkedIn. E é isso aí, vambora!